Boa noite, estamos começando mais um programa na íntegra e hoje a nossa convidada especial é a Anitta Del Monte. Ela é gerente de comunicação do Grupo Abril e veio aqui explicar um pouquinho pra gente sobre o mundo da comunicação corporativa. Boa noite, Anitta, obrigada por vir ao nosso programa. Boa noite, Caroline. Boa noite, plateia. Bom dia. Bom, Anitta, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória até chegar no Grupo Abril, que é uma grande empresa de mídia conhecida mundialmente. Eu vou tentar contar bem rapidinho, tá? Eu sou mineira de Juiz de Fora, então eu comecei a fazer faculdade na minha cidade natal e o meu primeiro estágio dentro da universidade foi bem cedo, eu tinha de 18 para 19 anos e foi numa agência de publicidade. Eu trabalhava com redação publicitária, com atendimento, então conheci uma parte não de comunicação corporativa, mas já era diferente do jornalismo mesmo, que era o principal objetivo da maioria das pessoas que faziam o curso comigo. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar numa produtora de vídeo, fazer produção para comercial, para documentário, então conheci um outro lado da profissão também com o qual as pessoas ainda não tinham muito contato. Quando eu vim para Abril, para São Paulo, com mais ou menos uns 24 anos, eu comecei a trabalhar com a assessoria de imprensa, né? Hoje tem muitos alunos seguindo essa carreira e foi muito interessante porque eu não conhecia muito bem e é uma carreira que abre muitas portas. Assim, como você lida na agência, né, na assessoria de imprensa, você tem a oportunidade de lidar direto com a equipe de comunicação das empresas que você atende, você começa a conhecer o mundo corporativo, né, da comunicação corporativa, e a partir daí eu comecei a ver que tinha uma possibilidade muito interessante de eu desenvolver minha carreira nessa área. E aí, ao contrário da maioria dos alunos, né, que sempre acaba tentando entrar na redação ou na TV, eu já fui direto para a carreira de comunicação. Passei um tempo em assessoria de imprensa, e depois comecei a trabalhar em empresa e é uma área muito bacana, com muitas possibilidades, te dá uma possibilidade de criação e essa coisa de você trabalhar com a mesma empresa sempre, te dá um know-how em determinados segmentos e o teu trabalho começa a ficar muito profissional. Então é uma área assim, está crescendo bastante, as empresas valorizam cada vez mais e eu senti muito isso no decorrer da minha carreira e foi isso. A minha trajetória foi essa, passando por agência até chegar na comunicação de uma empresa que é o Grupo Abril e é onde eu estou até hoje. Agora que a gente já conhece um pouco de você, que você veio para cá muito jovem, você acha que, apesar de ser jovem, já chegou aonde você queria chegar na sua carreira? Você acha que você encontrou a área na qual você queria trabalhar? Sim, eu encontrei a área, acho que eu não saberia, não conseguiria fazer outra coisa, a não ser comunicação corporativa. Como eu falei, é uma área que dá muitas possibilidades, abre muita porta e as empresas valorizam. Então, hoje em dia, a comunicação corporativa, ela abrange uma série de coisas, né? A relação com os públicos, a relação com os funcionários da empresa, né? Com a comunicação interna. Você consegue desenvolver campanhas de endomarketing, de engajamento dos funcionários. Então, assim, é uma área muito bacana que te dá grandes possibilidades. É a área que eu quero ficar ainda. A minha carreira, com certeza, vai ser desenvolvida nessa área. Até, talvez, eu passe por outras empresas. Hoje eu estou muito satisfeita, né, onde eu estou, na Abril. A equipe de lá é muito jovem, a equipe é muito aberta, então a gente consegue criar muitas ações diferenciadas. Então, com certeza, é a área que eu quero continuar trabalhando. E eu acho que todo mundo que está aqui, né, os alunos, quem puder, mesmo aqueles que queiram muito trabalhar em redação, eu acho que se tiverem a oportunidade de trabalhar pelo menos um tempo na área de comunicação corporativa de uma empresa, é uma experiência muito rica e, com certeza, a pessoa deveria experimentar, dar oportunidade. É exatamente isso, sobre o que a gente queria levantar, porque muitos alunos que começam a comunicação social, eles criam uma expectativa de entrar para uma redação, para o jornal, para uma revista, e eles não pensam que a comunicação também tem essa parte estratégica.
Apesar de não ser muito o ramo da comunicação, quando a pessoa pensa em estratégia, talvez ela não pense na comunicação, o que você sugere, como que você classificaria a área da comunicação corporativa para os alunos que têm interesse? É muito engraçado. Quando eu comecei a trabalhar em assessoria de imprensa, eu ouvia muito dos meus colegas de faculdade. Mas a assessoria de imprensa engessa, você não consegue desenvolver muita coisa. E assim, para mim foi muito surpreendente ouvir isso, porque o que eu vi tanto nas agências onde eu trabalhei, quanto em empresa, era totalmente o contrário. Você tem uma liberdade de criar gigante, assim, tudo que você leva as pessoas curtem. Se você bolar o plano, bolar uma estratégia bem amarrada com aquele plano, você consegue desenvolver campanhas fantásticas, assim. Então não é uma área que está amarrada, é uma área onde você consegue desenvolver muita coisa interessante, muito projeto interessante que vai te dar visibilidade dentro da empresa. Então, assim, eu acho que, em primeiro lugar, esse estigma de que é uma área engessada, não é. Isso não é verdade e é uma área que está crescendo cada vez mais. Eu acho que, assim, hoje, se você pega o número de vagas que tem disponíveis aí num grande veículo e vagas em comunicação corporativa numa empresa, primeiro, o salário é muito maior. Isso, gente, eu acompanhei colegas que trabalharam em redação. Então, o salário é maior, a possibilidade de crescimento é maior. Enfim, aí você consegue chegar a um cargo executivo dentro de uma empresa. Então, eu recomendo, acho que quem está pensando ainda a carreira, eu acho que deveria, assim, seriamente considerar a comunicação corporativa, pelas diversas possibilidades e pela quantidade de vagas disponíveis hoje no mercado. E você conhece alguém já com quem você trabalhou, que se desenvolveu, que começou com você e se desenvolveu? Olha, tem uma pessoa chamada Caroline, que trabalhou comigo um tempo. É uma estagiária minha que eu gosto muito. Hoje me deu um apoio muito grande. A gente desenvolveu projetos que tiveram muita visibilidade dentro da empresa. E hoje ela está trabalhando no Carrefour, também na área de comunicação corporativa. Está crescendo, está se desenvolvendo bastante. E eu já tive outras estagiárias também, que saíram da Abril e foram trabalhar na área corporativa e decidiram continuar, seguir nessa área. Então, eu acho que é um caminho sem volta. Depois que você entra, conhece e vê que você tem uma abertura muito grande para desenvolver projetos onde numa redação, por exemplo, você tem que seguir aquela pauta, tem que seguir a linha editorial do jornal, você não conseguiria desenvolver, é muito gratificante. É uma mistura de agência de publicidade com assessoria de imprensa. A comunicação corporativa te dá 1001 possibilidades. E agora, voltando um pouco mais para o mundo acadêmico, como você acha que esses alunos que estão em dúvida, essa galera que está escolhendo ainda qual curso quer fazer, você acha que o jornalismo é o curso específico para esse tipo de pessoa que quer ingressar na comunicação corporativa? Eu acho que ainda é. Eu trabalhei com muitas pessoas formadas em relações públicas, mas aí a gente percebe que elas têm uma deficiência muito grande na hora de escrever. E o jornalismo é o curso que te dá a base mais completa para você conseguir escrever. E quando você fala de comunicação corporativa, dependendo da estrutura da empresa, se é uma empresa grande, você tem as agências que desenvolvem os materiais, mas você tem que acompanhar, você tem que validar os textos e você acaba tendo que escrever muito. Por exemplo, lá na Abril, todo diretor que sai para participar de um evento, a gente escreve o discurso que o diretor vai falar. Então, assim, a parte de texto é muito forte. Então, eu com certeza recomendaria, sim, o jornalismo. E aí depois, se a pessoa quiser pegar, de repente, um curso de extensão mais focado em comunicação corporativa ou relações públicas para complementar o aprendizado, eu acho que seria o ideal. Mas a pessoa precisa ter a base, como base o jornalismo, sem sombra de dúvida. Legal. A gente está conversando com a Anitta, a gente vai encerrar nosso primeiro bloco, daqui a pouco a gente está de volta.
Estamos de volta com o programa Na Íntegra e a nossa convidada de hoje é a Anita Del Monte, ela é gerente de comunicação do Grupo Abril e ela veio aqui contar um pouco para a gente sobre como funciona as diretrizes do mundo corporativo. Anita, voltando ao que a gente estava falando, a gente falou um pouco sobre o mundo acadêmico, contou um pouco como esses alunos buscam informação no mundo acadêmico para entrar na comunicação corporativa, mas como que as empresas estão recebendo isso? Elas estão investindo? Está sendo positivo esse crescimento? Em comunicação corporativa, você disse, elas estão investindo em... Isso. Sim, estão investindo. Prova disso, eu acho que só na Abril, né, que é a empresa que eu estou há 3 anos e meio, mais ou menos, quando eu entrei, o departamento, a gente tem mais de 5 áreas de comunicação espalhadas pela Abril, né? São muitas empresas, muitas unidades de negócios diferentes, e a gente tinha uma área muito enxuta, que em 3 anos e meio, mais que dobrou de tamanho. Então, assim, eu acho que no dia a dia você vê, sim, que a área tem... ela está recebendo uma atenção maior da empresa e pelos investimentos também. Quando você olha que a comunicação corporativa passa a fazer uma parte importante da linha de investimento do ano, igual na Abril, a gente começa a planejar o nosso grande plano orçamentário já em agosto de todo ano, a gente planeja o que vai ser feito no ano que vem. E cada vez menos eu vejo que os investimentos que a gente propõe de comunicação corporativa, eles são cortados. No primeiro ano o corte foi grande, a maioria das ações não era aprovada, você tinha que travar uma verdadeira guerra para provar várias coisas e depois a gente consegue ver que os investimentos vêm e que a comunicação está participando também de outros projetos importantes dentro da empresa. Então, assim, a comunicação ela está desenvolvendo algum projeto com marketing, ela fala direto com a presidência, ela se relaciona com a equipe de assessoria, enfim, ela anda junto com várias outras áreas e isso dá um peso, uma credibilidade muito grande. E eu acho que um outro aspecto que tem contribuído muito para a valorização do departamento de comunicação interna corporativa nas empresas é que uma parte dessa comunicação, né, que a gente chama de comunicação interna e que dá um suporte maior para a área de recursos humanos, ela tem contribuído de uma forma grandiosa com o clima das corporações. O que isso significa? Se a empresa tem um problema de gestão ou a rádio peão está muito forte, você com ações de comunicação interna, você consegue trazer os funcionários para próximo da empresa, consegue reforçar a cultura da empresa, trazer isso, fazer com que os funcionários levem isso para fora. Então você tem aí uma parte muito estratégica também na formação dos profissionais que trabalham lá e no desenvolvimento da cultura mesmo da empresa. Então, isso é muito interessante. A gente consegue resolver hoje questões pontuais que aparecem hoje. Abril todo ano faz a chamada pesquisa de clima, né? Uma entrevista anônima com uma amostragem de funcionários, onde a gente consegue levantar questões relacionadas à gestão, desde um problema no refeitório da empresa, por exemplo, até um problema com uma área que não está atendendo como deveria atender. E aí a gente, com base no resultado desse relatório, desenvolve ações de comunicação ou endomarketing que vão solucionar esses problemas, essas questões que aparecem na pesquisa. Então, assim, é estratégico, é importante, não acho que está 100% desenvolvido isso nas empresas, mas eu, como profissional de comunicação, eu vejo que no dia a dia essa área tem sido um pouco mais valorizada, por conta dos investimentos, da ampliação das estruturas, né? Hoje você vê aí áreas de comunicação com 15 pessoas e isso é um reflexo disso tudo, né? Da área, desse papel estratégico que a área tem. A gente está vendo que, pelo que você está explicando, na Abril existe a área de comunicação ela é bem ampla, ela cuida de vários assuntos ao mesmo tempo, e neste mesmo tempo ela pode também acabar tomando outras funções que não são funções da comunicação corporativa. Pelo que eu pesquisei, vocês têm uma área, como você falou, que cresceu muito nesses últimos tempos, e vocês têm uma house de criação, que é como se fosse
uma outra parte da empresa desenvolvendo a parte de design, de layout. Isso não é muito comum na comunicação corporativa, mas você acha que isso pode ser, vamos dizer, um gancho para a comunicação crescer? É um gancho e assim, a história da House de Criação é muito interessante. Quando eu cheguei na Abril, tudo que eu precisava fazer, seja uma newsletter, um e-mail marketing, até a arte do jornal mural eu tinha que passar para um designer freelancer. E sempre que eu perguntava a todo mundo, passa para o designer, passa para o freela, passa para o freela. Eu falei, pô, esse freela deve ser milionário. E aí eu fiz um trabalho, assim, eu fiquei 2 meses, na época eu juntei a estagiária que trabalhava direto comigo. Falei, Amanda, vamos sentar aqui, peguei no financeiro uma pilha de nota emitida por freela do último ano inteiro. Falei, Amanda, vamos descobrir quanto esses caras estão ganhando, porque tudo a gente tem que passar para o freela. E aí a gente descobriu que tinha um freelancer lá que ganhava R$35 mil por mês. Eu falei, de jeito nenhum. Eu quero, com esse dinheiro, trazer uma pessoa aqui para dentro e montar uma estrutura de criação. E aí, quando a gente foi levar isso para o meu diretor, ele primeiro ficou espantado, porque R$35 mil com freelancer era uma verba absurda. Mas ele também ficou reticente, mas eu vou contratar outra pessoa, não tem como contratar. E aí eu fiz um acordo com ele. Eu falei, na época era o Ronaldo, eu falei, Ronaldo, me deixa contratar, fazer um teste de 3 meses, a gente não contrata mais o freela, pega essa verba, contrata um profissional terceiro para a gente, enfim, testar. Se der certo, a gente monta a estrutura da house. Se não der, a gente desfaz e continua tocando os jobs com a agência, enfim. E aí, trazendo o profissional para dentro, a coisa ficou muito ágil, porque a gente que trabalha com comunicação corporativa, a gente que é jornalista, eu não sei mexer no Illustrator, não sei. O meu PowerPoint é muito básico, eu sei mexer numa foto, mas eu não sei criar um layout de site. Então, ter um profissional de criação trabalhando junto com a gente começou a dar uma agilidade muito grande para o nosso trabalho. Eu acho que não só isso, o nível de apresentação, as campanhas que a gente desenvolvia ficaram muito mais profissionais e aquilo era muito ágil, porque a gente já pensava na campanha, a pessoa ali do lado já desenvolvia, criava o logo, enfim, a coisa ficou muito profissional. Então, na hora que acabou o contrato dela, não tinha como a pessoa não ficar. Então, a gente foi a primeira pessoa da house de criação, né? A gente chamou de house para não confundir com comunicação. E o negócio deu tão certo que hoje a gente já trabalha com 3 pessoas fixas e mais 2 freelas que a gente contrata eventualmente. E a gente começou a vender serviço para outras áreas da Abril. Então, por exemplo, se a revista Cláudia está fazendo uma campanha para o ponto de venda, ela precisa fazer um banner, uma faixa de gôndola, um wobbler, a gente faz a criação dos materiais e ainda cobra por isso. Então, a área hoje ela fatura mais ou menos 500 mil por ano, já de margem líquida, e ela dá todo o suporte para todas as campanhas de comunicação corporativa que a gente faz na área. Então, assim, não é muito usual as áreas de comunicação contarem com essa estrutura, mas é altamente recomendável você ter um profissional de criação do seu lado, colocando em prática ali de uma forma muito rápida tudo aquilo que você bola, que você cria. Então, é incrível. A gente tem lá uma verdadeira agência de publicidade mesmo. Tirando que o fato que toda essa grana que vocês arrecadaram, vocês podem investir no próprio departamento, né? Sim, e foi até interessante você falar isso, porque a gente conseguiu comprar, só com a verba do ano passado, que é o que está mais fresco na minha memória, a gente conseguiu comprar 3 câmeras novas, compramos tripé, equipamento de gravação, microfone de lapela, compramos até um MacBook para a área, só com a verba que vem da House. Porque essa verba, ela não é... A empresa não conta com essa verba. Então, assim, por exemplo, no PO da Abril, não existe House de criação, existe venda de revista, distribuição de revista, Abril Educação, mas ninguém conta com esse dinheiro da House. Então, esse dinheiro paga os meus funcionários e aí o resto a gente usa para fazer investimento mesmo em equipamento, enfim. Legal. Bom, a gente volta daqui a pouco para bater mais um papo com a Anitta.
Estamos de volta com o Na Íntegra e a Anitta Del Monte, ela é gerente de comunicação do Grupo Abril, ela está aqui com a gente. Ela vai continuar contando um pouquinho mais, esclarecendo as nossas dúvidas sobre comunicação corporativa. Anitta, a gente conversou bastante sobre como é a estrutura da house de comunicação, da house de criação, da comunicação corporativa do Grupo Abril, que é uma grande empresa de comunicação e muito reconhecida nesse segmento. Mas apesar de ter corporativa no nome, uma palavra que lembra muita seriedade, muita postura, a comunicação corporativa ela pode ser também divertida, extrovertida, fora dos padrões e mesmo assim apresentar bons resultados, né? É uma área muito extrovertida, acho que até o perfil da pessoa que trabalha com comunicação corporativa hoje está mudando, é claro, a pessoa tem que, como ela lida direto com o executivo, com os vice-presidentes da empresa, ela tem que saber transitar por todos os lados, mas a área em si, ela exige gente, não tem como ser diferente, a pessoa tem que ser criativa, porque as comunicações, os trabalhos que a gente desenvolve, geralmente, são assuntos muito áridos. Por exemplo, lá na Abril a gente tem diversos públicos com os quais a gente fala. Um deles são os motoristas que entregam as revistas, os jornaleiros. Então, às vezes, a gente tem que pegar um tema muito duro para falar com os públicos e transformar numa coisa criativa, divertida, dinâmica e que vá chegar de uma forma direta para o público com o qual você está falando. Então, se a pessoa não tiver criatividade e flexibilidade para pegar esse assunto que é duro, que é mais chato, e transformar aquilo numa campanha dinâmica, num canal de comunicação diferenciado, que vai prender a atenção do cara, você vai ter muita dificuldade de trabalhar nessa área. Então, a pessoa precisa sim ser dinâmica, flexível. É uma outra característica que é fundamental, a pessoa tem que ter facilidade de relacionamento e ela precisa circular muito nas áreas da empresa. Porque, por exemplo, no caso da Abril, a gente fala desde com o jornaleiro, né, até com o cliente, o público final da revista, a gente participa de algumas campanhas. Então, você tem que ter uma flexibilidade para saber mudar o tom, para saber mudar o tipo de... para saber usar a sua postura para cada situação. Então, assim, exige pessoas dinâmicas e o dia a dia da área é delicioso. Eu acho que quem trabalha com comunicação corporativa sabe. Tem os dias ali mais, por exemplo, às vezes você tem uma crise, né, igual a Abril passa por, ultimamente, ela passou por algumas demissões, revista fechando, então você tem os momentos ali de um pouco mais de tensão, que você... o clima muda e você tem que acompanhar, enfim, o tipo de comunicação que você faz é diferente. Mas o dia a dia mesmo é uma mistura, né? Uma redação, porque você tem os veículos, então você tem muita parte de texto rolando, mas você tem a agência de publicidade, a house de criação junto, então é uma área muito dinâmica e se engana quem acha que quem vai trabalhar em comunicação corporativa precisa ser sério e engessado. Eu acho que pelo contrário, quem for assim talvez não vai conseguir desenvolver um bom trabalho. A pessoa tem que ir de coração aberto, mente aberta e é isso, ter essa desenvoltura para passear entre os públicos. Anitta, e com relação a gerenciamento de crise? A gente sabe que esse é um termo muito conhecido na assessoria de imprensa por tratar de gerenciamento de crise de empresas clientes e tudo mais. Mas, por exemplo, no caso da morte do Roberto Tivita, como que vocês conseguiram estruturar, lidar com isso? Como que as pessoas iam receber essa informação? Qual a melhor maneira de comunicar isso? Como que foi assim no dia? Foi muito corrido? Foi muito apertado? Foi muito corrido, foi muito apertado e assim o principal, a Abril tem uma característica, a gente tem um canal de comunicação na Abril muito forte, o canal de comunicação interna, que é o PSC. E ele, assim, a Abril sempre preza muito por comunicar tudo aos funcionários antes de externar. Então, no caso da morte do Dr. Roberto foi muito difícil, porque ele já estava muito doente e a Rádio Peão começou muito forte, só que assim, a família ainda não queria divulgar nada, porque, enfim, ele é um pilar,
até o final até quase a parte crítica da doença, ele estava trabalhando, então ele estava todos os dias na empresa. Quem almoça na Abril encontrava com ele passeando pelo corredor, então ele era uma presença muito forte. Ele não era assim, o dono que não trabalha, que vai lá de vez em quando. Não, ele estava lá todos os dias, cobrava, chamava para reunião, queria participar. Ele tinha um aplicativo chamado Veja a Veja, em que ele conseguia ler a Veja de qualquer lugar que ele tivesse. Então, assim, ele aprovava algumas matérias da Veja, então ele era muito presente. Então, a morte dele não foi a morte de um dos fundadores, e sim foi a morte de um executivo que estava ali todos os dias e ao qual as pessoas tinham muito respeito, porque ele sempre foi apaixonado por revista. Então, foi muito impactante, mas toda a comunicação foi feita do jeito que todas as outras comunicações são feitas dentro da Abril, né? Prezando sempre em comunicar os funcionários antes, e eles ficaram sabendo imediatamente após o falecimento do Dr. Roberto. Todos os funcionários foram comunicados, tanto pelo PSC quanto pelo Informe, e as unidades de negócios foram orientadas a replicar esse comunicado. E teve um comunicado para a imprensa que a gente também, nós estávamos todos alinhados. Então, assim, foi difícil, mas você tem que tratar um assunto triste como um assunto de comunicação, entender quem são os públicos, entender a importância do assunto, no caso da própria sociedade, né? No caso do Roberto, não era uma morte de um executivo, era a morte de um dos executivos que ajudou a criar essa cultura de publicação impressa no Brasil, que desenvolveu as primeiras publicações. Então, mas você tem que tratar como um assunto de comunicação mesmo, assim, você tem que deixar o sentimento de lado, entender qual vai ser o melhor formato, quais os canais você vai usar para que a comunicação chegue da forma mais clara e rápida para todo mundo, para todos os públicos de interesse. Só para o pessoal conhecer, assim, quais são os veículos assim mais conhecidos internamente no Grupo Abril? Da Abril, eu acho que os mais conhecidos são Veja, claro, né? Veja, Exame, Revista Cláudia, Nova, Super Interessante, Capricho. Tem algum que faz mais sucesso, aqueles mais... A gente sabe que a Veja é uma das revistas de informações mais vendidas e influentes no Brasil, enfim. Mas tem alguma que está crescendo depois desse baque aí que a Abril tomou? A gente tem, às vezes as pessoas assustam, né, quando a gente fala, mas a Caras, né, ela foi comprada pela Abril, o direito de publicação da Caras no Brasil foi comprado pela Abril há uns anos atrás. Então a Caras hoje, apesar de não ficar na estrutura, no prédio principal, ela faz parte da editora e é uma das revistas que com a circulação mais alta e que tem um dos maiores faturamentos com anúncio. Então, às vezes a gente vê a pessoa, nossa, mas Caras, como assim essa revista existe, né? Revista de celebridade, mas é uma das revistas mais fortes da Abril hoje. Claro, você tem ali a Veja, a Exame, os carros-chefe, mas a Caras ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela é muito cotada, tem um faturamento altíssimo com publicidade. E para a gente finalizar, Anitta, qual seria o recado que você poderia deixar para as pessoas, para os próprios estudantes ou para os jovens profissionais que estão entrando no mercado e estão interessados em participar da comunicação corporativa? Eu acho que, eu vou resumir um pouco do que a gente conversou na entrevista, mas eu acho que assim, não deixem de tentar fazer um estágio na comunicação corporativa, em alguma área de comunicação corporativa, nem que seja para falar que não gostou, porque é uma área que vai te dar muita possibilidade, te abre muitas portas e você vai ter a oportunidade de ter um salário muito maior do que o da redação, isso é fato, e vai te dar uma flexibilidade maior do que uma redação te daria. Então, você vai poder criar mais, trabalhar com projetos maiores, a tua experiência multidisciplinar vai ser muito rica, porque você vai trabalhar muito com outras áreas, com área comercial, com marketing. Então, assim, eu aconselho todo mundo que tiver interesse em fazer um estágio, procurem, porque é uma área que está crescendo muito. E eu aproveito para convidar quem quiser um dia
e conhecer a nossa área lá de comunicação, ver como é que funciona, passar uma tarde lá, agenda com a Caroline. Acho que a gente está de portas abertas e eu tenho muito interesse em divulgar, porque quando eu comecei a trabalhar nessa área, não tinha muita informação. Então, acho que é importante divulgar a estrutura da área, enfim, as possibilidades aí para quem vai se formar recentemente. Então, assim, jornalismo não é só redação. Vocês vão escrever muito também em comunicação corporativa. Bom, Anitta, obrigada pela sua entrevista. Foi uma honra te receber. A gente poderia ficar aqui conversando horas sobre isso, mas infelizmente a gente tem que fechar o bloco. Obrigada pela sua atenção e pela sua entrevista no nosso programa. Estamos encerrando mais um bloco na íntegra e a nossa convidada hoje foi a Anitta, que esclareceu muitas das nossas dúvidas sobre comunicação corporativa. Boa noite.